Olha só, o PT está comemorando que os trackings internos do PT estão indicando que o Lula está subindo e está ultrapassando o Flávio numericamente. Continuam empatados tecnicamente, né? Continuam no limite do erro da pesquisa, mas o Lula agora estaria na frente do Flávio, segundo os trackings internos do PT. Bom, eu não sei, eu não vi os trackings internos do PT, a gente só vai saber disso quando saírem novas pesquisas. Tá saindo muita pesquisa por aí, então no final das contas, em breve a gente vai ter a confirmação disso daí, se for verdade. A grande dúvida que está na cabeça de todo mundo é o que fez a diferença? Porque, segundo estão dizendo, esses trackings teriam subido a partir do dia 2, ou seja, depois da derrota do Bessias, né? E aí a dúvida que tem é isso, será que é por causa do Bessias? Aqui, ó, o Lauro Jardim está dizendo que Bessias perdeu no Senado, mas teve apoio das redes sociais. 63% das redes sociais apoiaram o Bessias. Porém, uma outra pesquisa disse que exatamente o contrário. 71% das redes sociais comemoraram a rejeição do Bessias, né? Então tá uma questão meio estranha. Ninguém sabe muito bem por que o Lula teria melhorado nesses trackings internos. Temos que ver o track interno, mas principalmente temos que ver a pesquisa, que vai indicar exatamente qual foi o movimento, quem foi a demografia que mudou, o que fez diferença no final das contas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Vá Tomar Yakut, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia é essa daqui, ó. Lula melhora em pesquisas internas após acordão contra Bessias no Senado. Tracking do PT mostra presidente à frente do Flávio Bolsonaro após acordão. É muito engraçado, né? O pessoal da esquerda fala assim, ó. Lula passa de empate a vantagem contra Flávio. Não, continua na margem de erro. Mas agora, como está o Lula na frente, aí não, é o Lula na frente. Lula está na frente. Né? Quando era o Flávio na frente, não é empate. Tem empate, não tem Lula, não tem empate, né? É muito estranha essa história, né? Aqui que tá, essa aqui foi a matéria original da Metrópolis, né? Lula melhora nos trackings do PT após acordão para a derrota de Bessias. Pesquisas internas do PT, os chamados trackings, né? E isso eu já falei para vocês, isso é verdade, né? Os institutos de pesquisa fazem um monte de outras avaliações aí, que a gente não fica sabendo, que a gente não tem acesso a elas, né? E são internas, são para consumo interno dos candidatos, né? E o PT certamente paga por isso, paga caro, não é barato esses trackings, e estaria indicando essa mudança, né? Aqui, ó, a recente derrota de Bessias no Senado após acordão entre Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes e bolsonaristas. E de novo, tá? Eu não colocaria o Alexandre de Moraes nessa lista aqui, eu não acho que ele trabalhou, já expliquei para vocês porque não faz sentido isso, né? Mas enfim, após o episódio, Lula apresentou melhora nas pesquisas internas do PT, os chamados trackings. No fim de semana, o petista cresceu 3 pontos, superando o senador Flávio Bolsonaro. Então aqui, ó, até a semana passada, Lula e Flávio apareciam empatados, mas com o senador na frente, né, com o Flávio Bolsonaro na frente, numericamente, né. Agora, no sábado, dia 2, o Lula foi para 47,5, enquanto o Flávio estava com 45,3. No domingo, o presidente foi para 48,5 e o Flávio para 45. Ou seja, ainda na margem de erro, ainda está empate técnico ainda, 2 pontos percentual para mais ou para menos, está na margem de erro ainda, né? Mas é engraçado como é que esse pessoal fala que não, se está na margem de erro com Lula para cima, o Lula está ganhando. Se a margem de erro com Lula é perdendo, não, é empate, está tudo empatado, não sei o que lá. Aqui, ó, para auxiliares do Lula, a melhora pode ser resultado tanto das falas de Bessias na sabatina, quanto da reunião entre Alcolumbre, Moraes e Flávio, a qual forçaria a narrativa de que o Lula é o antissistema, o Lula está brigando com o sistema do STF, coisa e tal. E aí que eu falo para vocês a notícia boa desse vídeo aqui, né? Eu espero que o Lula acredite nessa história de narrativa antissistema. Isso, Lula, bate no Alexandre de Moraes, Lula, vai lá, Lula, bate muito no Alexandre de Moraes. Vai ser lindo isso, vai ser lindo ver a briga dos dois. Os dois brigando é ótimo. Isso que eu torço, né? Aqui, ó, por que eles acham que foi o Bessias que fez a diferença, né? Segundo diz o Lauro Jardim aqui, ó, Bessias perdeu no Senado, mas teve apoio nas redes sociais. Segundo um levantamento inédito da Ativa Web Data Lab, baseado em mais de não sei quantas menções públicas em plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, a análise considerou o período dos dias 27 a 30 de abril, ou seja, das horas que antecederam a sabatina. Não, peraí, a sabatina foi no dia 29. Você está pegando do dia 27 a 30 de abril. 27, ó, tem 2 dias inteiros
antes da sabatina do Messias. E é por isso que deu essa diferença aqui, ó. Por quê? Porque essa outra pesquisa aqui, ó, redes registram 71% de comemoração à rejeição do Messias. Essa pesquisa aqui, ó, foi feita nos dias 29 e 30, no dia da sabatina e no dia seguinte à sabatina. No dia da sabatina, no dia seguinte à sabatina, é lógico que teve muito mais menção contrária ao Messias, né? Até porque muita gente na direita, e eu, de certa forma, também estava pensando assim, ia ser aprovado o Messias, não valia nem a pena ficar criticando o Messias, porque ele ia ser aprovado, né? Geralmente é aprovado, né? Repara como é que ele fala aqui. A análise considerou o período do dia 27 a 30 de abril. Ou seja, das horas que antecederam. Não, nas horas não, pô. Foram 2 dias inteiros só do PT fazendo propaganda positiva do Messias para tentar aprovar o Messias. Só o PT elogiando o Messias na coisa. 2 dias inteiros só disso, antes da sabatina. Aí depois que teve a sabatina e o dia seguinte da sabatina, aí piorou a coisa, né? Aqui, ó, das horas que antecederam até o day after, né? Entre os principais termos associados ao ministro estão injustiça, qualificado, perseguição, preparado, vítima, ataque político, né? Segundo o estudo, apesar de um crescimento expressivo das críticas após a sabatina, impulsionado pela circulação de vídeos, cortes e conteúdos opinativos, o saldo final permaneceu positivo para Messias. Ou seja, eles estão entregando aqui que, na verdade, o Lula estava elogiando o Messias pra caramba antes da sabatina, nos dias 27 e 28, por isso que eles capturaram isso aqui, mas depois da sabatina a coisa piorou muito. Então, na verdade, isso aqui é uma besteira. Eles estão querendo dizer que o Messias foi injustiçado e não sei o que lá, mas, na verdade, o que eles estão capturando aqui é o próprio governo Lula elogiando o Messias antes da sabatina, o que não quer dizer absolutamente nada com a opinião pública, né? Aqui, ó, a análise identificou o papel de perfis com alto alcance e da amplificação de críticas, né? O Nicolas Ferreira e outros aqui, né? Do lado político, expressões dominantes como politização do STF, indicação política e governo Lula, direcionando ataques mais à gestão petista do que a Messias. E é verdade, o Messias, ninguém conhece o Messias, na verdade, né? Conhece-se o Messias por ser o cara que foi entregar o papel para o Lula no aeroporto, né? Só usa em caso de emergência, né? De acordo com o estudo, São Paulo apresentou a maior densidade digital e capacidade de amplificação nacional das críticas, seguindo por Rio de Janeiro, Minas Gerais e etc. Então, ou seja, aqui estão tentando vender a ideia de que o Messias está bem nas redes sociais, que o Congresso atuou contra o Messias, mas o truquezinho ficou muito óbvio, né? Eles pegaram aqui 2 dias antes da sabatina para pegar justamente a propaganda do PT a favor do Messias, enquanto a direita estava meio que nem aí, porque achava que não tinha chance de ganhar, né? Quando no dia 29 começou a aparecer a possibilidade da chance da gente ganhar, aí, meu amigo, aí eu até falei sobre isso, tem chance da gente ganhar essa sabatina, né? E aí no dia seguinte, né, no dia 29 e 30, foram os dias que realmente o pessoal expôs de forma aberta isso daí. Mas aí fica a dúvida, se não é a rede social, ou seja, se o pessoal não achou que foi um registro, por que o tracking do Lula melhorou nesses dias? O que aconteceu nesse caso, né? Aqui, ó, Planalto vê outro motivo para Lula subir em trackings além do Messias, tá? Ele fala também que o que aconteceu foi a volta das propagandas nas redes de televisão aqui, ó. Integrantes do Planalto apontam mais um motivo para a recente melhora do presidente Lula nas pesquisas eleitorais internas do PT. Na avaliação de auxiliares, a melhora de Lula nos trackings também se deve ao retorno das campanhas publicitárias do governo nos veículos de comunicação nas ruas nas últimas 2 semanas, ou seja, o governo Lula está investindo em propaganda na rede de televisão e fazendo propaganda em outros canais também. Isso daqui para mim faz muito mais sentido do que o Messias, tá? Mas eu torço para que o Lula acredite que o que ajudou ele foi o Messias, que ele continue insistindo no Messias e se achando que está fazendo um antissistema e batendo lá no STF, não sei o que lá. Quanto mais ele bater no Alexandre de Moraes, melhor, né? Então, aqui a gente já falou sobre essa mudança, ainda estão empatados tecnicamente, mas agora Flávio estaria nesse tracking do PT, tá? Estaria abaixo do Lula. A gente só vai ter uma visão mais clara disso quando saírem as próximas pesquisas, já depois desse período, para medir exatamente quem ganhou o quê. Mas não se preocupa, tá? Quem tá achando que, então a gente perdeu com esse negócio do Messias, não, olha só, tem 2 efeitos que acontecem nisso.
De fato, o brasileiro adora um coitadismo, tá? É muito comum o brasileiro ficar do lado que perdeu. Então, como o brasileiro viu que o Lula perdeu no caso do Messias, né, algumas pessoas vão para o lado do coitadismo do Lula, né? Eu lembro do caso clássico de da Dilma, um debate da Dilma e do Aécio, lá em 2014, em que o Aécio destruiu a Dilma. A Dilma ficou gaguejando, ela não conseguia nem responder as perguntas, gaguejava porque não sabia responder as perguntas. Para qualquer pessoa normal que olhasse para aquilo, falou, caramba, porra, a Dilma é realmente desqualificada, não tem condição nenhuma, né? Mas aí entrou o coitadismo brasileiro, né? A pessoa, a Dilma perdeu. Aí, no dia seguinte a esse debate, a opinião da Dilma melhorou e do Aécio piorou. Né, para você ver como é que o Brasil gosta de um coitadismo. Então até tem isso, mas eu não acho que seja isso aqui não, tá? Eu acho que é mais a função da propaganda mesmo do governo na televisão. Lembra, o eleitorado do Lula é muito ligado à televisão ainda, embora muita gente assista a internet, coisa e tal, né, se informe pela internet, cada vez mais gente, ainda tem muito lulista ligado na televisão, né? Então, eu não vejo que isso seja um problema. O que eu torço aqui é que o Lula encare mesmo como sendo a luta contra o sistema dele, comece a bater no sistema, no Alexandre de Moraes. Isso vai ser lindo pra gente, vai ser muito bacana mesmo, né? E quando saírem as pesquisas, a gente vai ter uma noção exatamente do que aconteceu nesse troço. Primeiro, se teve mesmo melhoria do Lula, né? Porque tá tudo na faixa de erro aqui ainda, tá? E aonde que foi essa melhoria do Lula, né? O Lula está sendo aconselhado a adiar uma nova indicação do Bessias ao STF. Ele está querendo indicar o Bessias de novo. Eu torço para isso, cara. Eu torço para o Lula insistir no Bessias, porque aí garante que essa vaga fica pra gente ano que vem. A gente vai ganhar a eleição aqui. Garante duas coisas, na verdade. Garante que a gente vai ficar com a vaga e garante que o Lula vai ser o candidato. Porque um risco que a gente corre hoje é o Lula desistir e botar o Alckmin. Isso é um problema, um risco que a gente corre. Então, se o Lula for até o final, e eu acho que ele vai até o final, ainda mais agora que ele está mordido por ter perdido esse negócio do Bessias, a gente tem mais facilidade de ganhar esse negócio, né? Então, essa é a situação. Teve, segundo está dizendo Metrópolis, uma melhoria aqui no tracking do Lula. Por que foi? Se foi o coitadismo, se foi a propaganda da televisão, eu não sei. Mas lembra que o que a gente ganhou com essa derrota do Bessias foi muito mais do que isso, foi o apoio político, de lideranças políticas. Isso faz diferença na época da eleição, quando começar a eleição para valer. Porque esse pessoal tem uma capacidade maior de angariar votos, de trazer voto para o Flávio Bolsonaro. Então não se preocupe, mesmo que por hipótese de fato o Lula apareça na frente aqui, isso não quer dizer muita coisa, isso foi uma vitória para a gente. A vitória é positiva, mesmo que resulte em pequena perda agora por causa do coitadismo aqui do brasileiro, lá na frente, quando esses partidos que estão agora do lado do Flávio entrarem para operar, a coisa muda de figura completamente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.